Nós vamos ler do verso 1 ao versículo 7. João capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 7. João 3, de 1 a 7. Vamos ficar de pé com reverência à palavra nesse momento para lê-la. João 3, de 1 a 7. Diz assim a palavra do Senhor. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi até Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que o Senhor faz, se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: em verdade lhe digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: em verdade lhes digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu dizer, vocês precisam nascer de novo. Vamos orar? Pai, obrigado pela tua palavra, Pai. Mais uma vez somos gratos por termos liberdade de ler essa palavra nessa manhã, Pai. Enquanto há muitos sendo perseguidos, nós temos essa liberdade, Pai. Queremos mais uma vez pedir que o Senhor continue falando conosco agora por meio dessa meditação. Fale aos nossos corações com o teu Espírito Santo e que a tua palavra possa entrar e frutificar nas nossas vidas, Pai. Assim que nós choramos agora, no nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Hoje nós vamos conversar sobre o novo nascimento. Algo que esses 6 irmãos nessa manhã testemunharam ao Senhor. Sobre esse nascer de novo. E eles confirmaram por meio das águas batismais. Mas quando nós olhamos para o texto de João 3, nós temos que entender o contexto dos acontecimentos. A cronologia dos fatos, em consonância com os outros, nós observamos algumas coisas. Primeira coisa nós temos que entender. Nós temos quantos evangelhos na Bíblia? Quantos evangelhos a gente tem na Bíblia? 5? 7? 1? 2? 3? Eu não falo com vontade, gente. Quantos? 4. Temos 4 evangelhos. Cada evangelho que foi escrito, ele teve uma visão diferente, uma forma, um público diferente para levar aquela palavra. Nós temos Mateus, quem mais? Marcos, Lucas e... Temos 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, que eles são conhecidos como evangelhos sinóticos. Eles têm o mesmo foco, a mesma visão. São públicos diferentes, mas os relatos são, alguns inclusive, parecidos. E nós temos o evangelho de João, que traz algumas coisas diferentes desses 3 evangelhos. Por exemplo, há algumas passagens que só nós encontramos apenas em João, e há outras que nós encontramos nos 3, mas nós não encontramos no evangelho de João. E João, ele vai trazer essa conversa muito inspiradora e interessante sobre Jesus, com Jesus, entre Jesus e Nicodemos. Nicodemos era um mestre da lei, um grande conhecedor da lei. Vamos dizer que Nicodemos era quase um ministro do STF, só que da lei. Ele estava ali com aquele poder de também ajudar no julgamento, no conhecimento, na demonstração das leis e do cumprimento da lei judaica. E quando Nicodemos passa por esse processo, ele começa a ouvir falar de Jesus, dos milagres que Jesus estava fazendo, e ele começa a ficar inquieto. Ele desejava conhecer esse mestre. Quem é esse mestre que todos falam? Quem é esse Jesus? E ele começa a observar coisas e milagres que Jesus estava fazendo. Ele se inquieta e ele vai buscar Jesus. Mas é interessante a gente entender que antes disso, olha o que vai acontecer. A primeira coisa que nós vamos observar antes, quando estudamos de forma cronológica, é que antes desse acontecimento, Jesus já havia chamado os 12 discípulos. Depois disso, Jesus havia sido batizado por quem? Quem batizou Jesus? Vamos lembrar, João Batista queria batizar Jesus? De forma alguma.
Se Jesus me aparecesse hoje e falasse assim, me batiza. Quero não. Quem sou eu para fazer alguma coisa assim com o Senhor, com o mestre dos mestres? Mas João fala, não, mas quem sou eu? E Jesus fala, não, você vai cumprir o mandamento, você vai cumprir as escrituras e você vai me batizar. E aí ele é batizado. E é muito interessante que logo após isso, o que vai acontecer quando Jesus levanta das águas? O céu se abre, vai aparecer uma pomba e uma voz do céu diz o seguinte, este é o meu filho amado, em quem me comprazo, ou em quem tenho prazer, em quem tenho alegria, dependendo da versão que você lê. E ali é mais um cumprimento de coisas que tinham que acontecer. Logo após isso, depois dos 12 serem chamados, nós vamos ver em João, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 12, o transformar da água em... Foi o primeiro milagre público de Jesus. Aqui a gente já vence uma mística, né? Porque tem gente que pensa que Jesus não gostava de festa. Mas Jesus gostava de festa. Você sabia disso ou não? Jesus gostava de festa. Uma das porções da Escritura, por exemplo, dos Evangelhos, se você observar, há um momento em que a sua família vai para a festa e Jesus fica onde? Escondidinho, olhando de longe, porque ele não podia naquele momento se revelar. Ele sabia que viria algumas coisas, algumas perseguições que não era o momento. Ele fica escondido, vendo todo mundo festejando. Algumas pessoas observam, e é muito interessante, tem uma canção do grupo Vencedores por Cristo, que diz assim, muito embora um só Jesus exista, nem todos sabem vê-lo como é. Filósofo, poeta, comunista, até um hippie já se disse. Quer dizer, cada pessoa quer olhar para Jesus e quer inclusive colocar. Vou lhe dar um exemplo. Vamos pensar em problemas maiores. Eu estou dando trabalho para Paulo hoje na filmagem. Um problema grande hoje, vamos pensar, política. Não vou nem entrar em mérito qual é o seu lado. Mas quem é de direita fala que Jesus era o quê? De direita. Quem é de esquerda fala que Jesus era o quê? De esquerda. Quem é comunista vai falar que Jesus era comunista. O hippie vai falar o quê? O capitalista também vai dizer, não, Jesus era capitalista, porque ele dava a César o que era de César. Cada pessoa, cada lugar, vão tentar colocar Jesus dentro de uma caixinha. Mas deixa eu lhe dizer algo nessa manhã. Jesus não é preso dentro de uma caixa. Jesus está sobre todas as caixas. Ele está sobre o que eu penso e o que você pensa. Porque ele é atemporal. E a nossa mente não consegue entender o plano que Deus tem para nós. Que é muito maior do que a nossa visão. A palavra vai dizer, não são os meus pensamentos muito maiores que os seus? E até que nós, logo após isso, nós vamos a João capítulo 2, versículo 13 a 22, Jesus vai purificar o templo. Ele chega e aí Jesus dizem que Jesus, alguns dizem, não, mas Jesus era muito tranquilo, outros dizem que ele era bravo. Não, Jesus era 100% homem e 100% Deus. Jesus chorava. Qual o menor versículo da Bíblia? Jesus chorou. Jesus ficava bravo? Esse texto aqui de João 2, de 13 a 22, o negócio era pesado. Ficou bravo, chegou lá, derrubando tudo. Jesus tinha fome, tinha sede, Jesus sorria, Jesus ria, com certeza, porque ele era homem como nós somos, mas ele também era Deus ao mesmo tempo. Então Jesus vai, purifica o templo, e até que nós chegamos aqui nesse encontro de Nicodemos com Jesus. Nicodemos era esse mestre da lei, e segundo alguns historiadores vão dizer que Nicodemos era o professor dos professores, membro do Sinédrio. Isso nós vamos ver no versículo 1 do capítulo 3. E no versículo 2 ele se encontra com Jesus à noite. Alguns interpretam que ele se encontra à noite para ser escondido, porque ele não queria que o Sinédrio visse que ele ia encontrar Jesus, porque o Sinédrio estava perseguindo, indo contra Jesus, mas Nicodemos tinha sido mordido por um bichinho, o bichinho da fé. O Espírito Santo já estava trabalhando no coração desse homem.
E ele vai, ele se encontra com Jesus naquele momento. Ele reconhece que os sinais de Jesus só poderia ser realizado por meio de Deus. No versículo 3 de João 3, Jesus fala a Nicodemos sobre o novo nascimento, algo ainda que não podia ser entendido por ele, pois a visão do Senhor era celestial e a visão de Nicodemos era uma visão humana, terrena. Até que no versículo 4, Nicodemos pergunta a Jesus: como alguém pode voltar ao ventre da sua mãe? Pois para ele era difícil entender essa metáfora. Se nós não tivéssemos entendido 2000 anos depois, será que Jesus falasse conosco, com todo aquele conhecimento que nós tínhamos do judaísmo, ele dissesse, você tem que nascer de novo? Será que você entenderia? Será que eu entenderia? Observe, há um momento, há um contexto para todas as coisas. Naquele momento ainda o véu não havia sido o quê? Não existia Espírito Santo para nos trazer a luz da palavra, o entendimento e o conhecimento da palavra do Senhor. Jesus, no versículo 5, esclarece que este nascimento não é um nascimento para voltar por ventre da mãe, mas seria um nascimento da água e do Espírito. Para o judeu, a água representa limpeza. Assim como ocorre hoje com a gente, por exemplo. Eu preciso de água para tudo. Não é verdade? Vai lavar o carro, dá para lavar sem água? Tem um método novo aí, mas lavagem é seco, mas usa água também, quem não sabe. Para lavar o prato, dá para lavar prato em casa sem água? Dá ou não? Dá para escovar o dente sem água? Dá para tomar o banho sem água? Eu não sei você como é, mas quando vai faltar água em casa, é um desespero. A gente sai enchendo balde, sai enchendo tudo que é coisa. A gente já sai correndo para tomar banho logo, né? Que a gente toma cedo, mas vai faltar 7 horas, eu já estou 6 horas da manhã lá tomando banho. Para ficar limpinho, para aguentar o dia. Já escova o dente, dá um jeito, guarda água em tudo que é lugar, né? Eu lembro que certa vez eu morei num lugar em que faltava muitas vezes água. Meu irmão, a gente comprava balde, era tonel de água e guardava, porque a gente precisava ter água. Deixa eu contar algo para vocês. Meu primeiro batismo que eu fiz lá no Peru, vocês agora que já foram batizados, primeiro batismo, chegou lá uma irmã, lembro até hoje, Maria Caruapoma. Olha o nome diferente, Caruapoma. Ela era uma irmã que já tinha entregado a Cristo fazia um tempo, mas não tinha sido batizada. E ela já tinha seus 70 e poucos, quase 80, ela já andava meio tortinha já. Já deu para entender, né? Com dificuldade de saúde, com tudo. Ela tinha muita dificuldade mesmo. E ela falou, pastor, eu estou indo embora. Falei, minha irmã, a senhora ainda tem vida? Não, pastor, estou sentindo. Meus dias estão indo. Mas eu não quero ir embora sem passar pela água do batismo. Aí eu falei, acabou, tá certo, mano. Veio, fez minha classe assim como vocês fizeram, fez a classe comigo, direitinho. E chegou o dia do batismo. Lá, a gente faz o batismo normalmente de manhã também, fazendo no Peru. Em alguns momentos no culto da noite, que era o culto principal também. Mas a gente foi fazer no domingo de manhã, e quando eu cheguei, o diácono, aliás, o zelador da igreja, que morava na igreja, foi encher o batistério. Só que lá não tinha batistério, lá era a piscina. E lá, inclusive, quando eu cheguei, eles queriam que eu batizasse no rio. Aí eu comecei a falar para ele, mas gente, a gente vai para o rio, olha o risco de cistosoma, de outras coisas, tantos aí que tem. Vamos fazer na igreja, porque o pessoal da comunidade tem que olhar para a igreja e tem que ver algo diferente na igreja. Então eu fui lá, consegui uma oferta, comprei uma piscina de 5.000 litros. Falei, agora vai para o batismo. Só que lá na igreja faltava muita, o quê? Água. Irmão, chegou o dia do batismo, domingo de manhã. O zelador enchendo a água, que ele morava na igreja, o zelador. Tinha sido uns 3 dedos de água. Aquela mulher olhou e falou, pastor, nem que tiver jogar água na minha cabeça, eu jogo para ser batizada. No desespero, então, eu falei, minha irmã, tenha calma, Deus irá prover. Estava faltando água. E na igreja a gente não tinha uma cisterna, não tinha tinha um tanque pequeno e não tinha força tanto para subir água. Então nós entramos naquela situação. E agora? Eu chamei todo mundo da igreja que estava de manhã e falei, irmãos, a gente vai trazer água para a igreja. Ele vai dar um jeito. Fomos no vizinho do lado e ele falou, pastor, eu dou um balde. O outro vizinho, eu dou um balde. Aí o outro chegou e falou, pastor, tem bastante água em casa?
E aí tinha um irmão da igreja que era construtor, tinha uma bomba. Falou, pastor, eu vou botar uma bomba lá. A gente fez um ajeitado lá, botou a bomba e de noite tinha água para o batismo. Quando aquela irmã olhou aquela água lá, aleluia, pastor. Numa alegria. E quando ela é batizada naquela água, era muito interessante que a gente tinha essa bata batismal, assim como eu usei, vocês também usaram. E ela tinha mandado fazer uma roupa na costureira. Tá vendo? Eu vou com a minha roupa especial, toda branquinha, toda no jeito para o batismo, né? Para participar naquele momento. E depois que terminou o batismo, ela chegou e ela falou, pastor, eu separei uma oferta especial para a igreja para o meu batismo. Foi lá e deu oferta para a igreja. E ela chegou para mim com uma galinha. Falou, pastor, essa é uma oferta para o senhor, galinha. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer com uma galinha, senhor amado? Não tenho nem o que fazer com uma galinha. Aí eu lembro que eu peguei a galinha, peguei aquela galinha e dei para a irmã da igreja zeladora e falei, minha irmã, dá um jeito, ou a senhora vende, ou a senhora faz uma canjinha para a gente. Essa... Falou, pastor, deixe comigo. Já acostumada já do interior, falou, deixa que eu ajeito ali. Ela levou a galinha. Eu sei que serviu a gente ainda a galinha, né? Mas eu estou dizendo isso porque a água é algo essencial. E é o mesmo sentido desse texto. Há que nascer da água e do Espírito. A água mostra a limpeza, o branco. Quando nós entramos na água batismal, nós estamos dizendo, olha, eu estava sujo do pecado. E agora estou sendo lavado pelo sangue do Cordeiro. Aleluia. É a limpeza. É isso que representa. Já o nascer no Espírito remete ao mundo espiritual e ao processo de regeneração. Mas Jesus é muito claro ao dizer que quem nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus se você não nascer da água e do Espírito. Isso significa que se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. A sua religião, sua religiosidade não vai servir de nada. Sua fé ou sua esperança não vão te levar ao reino de Deus. Só existe uma coisa que nos leva ao reino de Deus, e se chama Jesus Cristo. Se você não nascer de novo, não tem como entrar nesse reino. E eu vou falar rapidamente sobre 4 coisas importantes nessa manhã. Primeira coisa, a realidade humana. Nós nascemos no pecado e na iniquidade. Salmo 51, capítulo 51, versículo 5, vai dizer, eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Nós já nascemos no pecado. Desde uma criança da tenra idade, ela já sabe o que é o pecado. Pega uma criança pequena, meu filho desde pequenininho, já nasceu falando assim, ó. Tem uma música que a gente canta, que diz assim, teu, tudo é teu, tudo é teu. A criança já nasce assim, não, tudo é não, tudo é não. E eu não falo só por causa, mas eu falo por todo mundo, todos nós. Eu falei, meu filho, mas todos nós, toda criança, já nasce desde pequenininha dizendo o quê? Não bota o dedo na tomada. Eu vou botar o dedo na tomada. Porque o coraçãozinho já nasce com a maldade. Isso é natural a todo homem, a todo ser humano. Desde o Éden, o primeiro pecado ocorre. Os demais gerações recebem isso como herança. Nós nascemos em pecado. O apóstolo Paulo vai dizer, declarar em Romanos 7, 19 e 20, porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse sim, faço. É a nossa natureza. O pecado nos leva à morte espiritual. Romanos 6, 23 vai dizer que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O nosso caminho natural é a morte. É a morte física e a morte espiritual. Eu costumo dizer que eu só tenho 3 certezas na vida. Quais são as 3 certezas que eu tenho? Primeiro, que eu nasci, que eu estou vivo. Já é uma boa certeza. Segunda, que Jesus Cristo é o único que salva. E a terceira coisa, que um dia eu vou morrer. Todo mundo vai morrer. Ou você acredita que você vai ficar eterno, vivendo aqui na terra? Todos vamos morrer um dia. Mas o grande sentido é que existe uma vida depois da morte. Existe uma vida eterna com Jesus. Hoje eu vejo muitas pessoas falando sobre prosperidade, religiosos falando sobre coisas positivas, sobre abundância, mas poucas igrejas falam sobre o pecado e a necessidade que nós temos de conhecer a Deus.
Nós precisamos cada vez mais conhecer a Deus. Então a primeira coisa é a realidade. Nós nascemos em pecado. Segundo, o encontro com Jesus. O encontro com Jesus mudou a vida de Nicodemos. Nicodemos nunca mais foi o mesmo. Ele não estava preparado para aquilo que ele ia ouvir. E isso que Nicodemos era o mestre da lei. Nicodemos, inclusive, foi o que chamamos de amigo do Evangelho. Tem muita gente que é amigo da igreja. É muito bonito vir na igreja assistir, mas ela não quer compromisso com o reino. Ela não quer compromisso com a obra. É muito bom você visitar uma igreja, mas Jesus não te chama apenas para visitar, mas para segui-lo e viver o evangelho na sua vida. Não é um turismo gospel. É muito bonitinho o turismo gospel. Eu fico olhando, o pessoal vai lá para a Terra Santa. Eu quero ir um dia também. Vou ainda concluir esse meu sonho, se Deus me permitir. Estar lá em Israel, conhecer os lugares onde Jesus esteve. Mas tem gente que vai para lá, nem acredita, mal acredita em Jesus, mas vai lá para um passeio. Nós não vivemos um passeio cristão. Nós vivemos o compromisso com o Evangelho e com a palavra de Deus. E quando nós olhamos aqui esse sentido, Nicodemos era um amigo do Evangelho. Ele queria as coisas boas, mas ele não queria pagar o preço do Evangelho. Há pessoas que querem só os benefícios, mas não querem pagar o preço dos benefícios. Ah, pastor, eu quero ser salvo, eu quero as bênçãos do Senhor, mas você paga o preço de caminhar com Cristo, de viver o Evangelho, de viver a palavra do Senhor. Então esse encontro marca Nicodemos, marcou sua vida, e Nicodemos nunca mais foi o mesmo. Apesar de crer em Jesus, ele nunca se entregou verdadeiramente e sempre foi um amigo do seu ministério. E isso, meus irmãos, é a mesma coisa que nós presenciamos hoje nas igrejas. As igrejas têm muitos amigos do Evangelho. E muitas vezes nos falta deixar de ser amigos para ser o quê? Servos, discípulos, seguidores reais de Jesus. Hoje existem vários Nicodemos espalhados pelo mundo e pelas igrejas. Eles querem ser amigos de Jesus, mas não servos, não discípulos e seguidores de Jesus. Quem tem um encontro real com o Mestre não tem como ficar igual. Não tem. Quem tem um encontro com Jesus, a sua vida é marcada para sempre. A sua vida é mudada. Não dá para a gente ficar igual. A terceira e última coisa, o nascimento que vem por meio do Filho. Jesus continua a conversa declarando em João capítulo 3, versículo 6, porque em João capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A vida eterna vem por meio do Filho. Ele é o único Filho de Deus. Nós somos filhos por adoção. Ele é filho do quê? De sangue. Ele é aquele filho verdadeiro, único. Nós somos filhos adotados de Deus. A vida eterna vem por meio de Jesus. E é Ele que nos livra da morte e nos leva para a eternidade. No versículo 17 de João 3, vai dizer: porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. E no 18 ele complementa dizendo assim: quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado. Onde nós vemos a consequência de crer ou não em Jesus. A Bíblia vai dizer em 1 João, capítulo 5, versículo 12, aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho não tem a vida. Eu quero concluir dizendo nessa manhã, irmãos, que nós podemos viver e provar o novo nascimento na nossa vida. Quando a gente vai, e isso é um debate grande teológico, mas quando a gente vai ver a palavra salvação, em muitos textos, quando a gente vai no original, no grego, a gente vê que a salvação não é apenas um momento, mas é um estado, é um processo. A gente vê a conjugação do verbo salvando. O que quer dizer? Cada dia eu vou sendo mais salvo. Cada dia eu vou caminhando mais perto da minha salvação. O que isso significa? Uma vez salvo, sempre salvo? Como bom batista, acredito. Uma vez salvo, sempre salvo. Mas quer dizer que cada dia eu caminho mais para perto dos céus. Cada dia eu caminho mais para perto da presença do Senhor. Nós, como batistas, a gente não acredita que
Ah, pastor, pequei, agora vou para o inferno. Não. Mas significa que é um processo. Cada dia Deus me faz ser mais santo. Cada dia eu caminho mais perto para a glória e para a honra do Senhor. Cada dia eu estou chegando mais perto do céu. Eu quero terminar dizendo, se você ainda não provou a salvação em Jesus, você pode provar nessa manhã. O que é ser salvo? Não quer dizer que você vai... Porque tem igrejas que falam assim, ó, entregue tua vida a Cristo, você não vai ter problema, você não vai ter dor de cabeça, não vai ter saúde, você vai ter dinheiro, você vai ter... Jesus nunca prometeu isso, prometeu? Jesus disse que a gente passaria